CFO, curso de formação de oficiais, disciplina Gestão, instrutor Tenente Coronel Luiz Cláudio, aula 3, componentes e práticas de gestão e governança. Bom, eu já me apresentei anteriormente, mostrei minhas graduações, especializações, pesquisas, cursos, congressos, seminários. Então eu fiz CAO, CFO, KAO, e a pesquisa mais importante aí está relacionada ao monitoramento na gestão estratégica do CBMDF, que foi realizada no KAO, e participei de diversos cursos, congressos e seminários. Bom, na disciplina de gestão a gente pretende desenvolver algumas competências. A primeira delas é compreender os conceitos relacionados à gestão e suas implicações no CBMDF, reconhecer a importância dos mecanismos de controle das atuações organizacionais na gestão pública, identificar os conceitos estudados na estrutura e na prática corporativa do CBMDF e atuar levando em consideração o interesse público, que é o grande foco da governança pública. Disciplina Gestão, referenciais utilizados, o principal deles é o Referencial Básico de Governança, do TCU, os 10 Passos para a Boa Governança, também do TCU, ambos de 2014, o Plano Estratégico, 1724, o Manual de Gerenciamento de Projetos e o Relatório Integrado 2019, que é o antigo relatório de gestão que é enviado ao TCU para prestação de contas. Bom, então para começar essa aula 3, eu gostaria de voltar aí à origem da governança, né? A governança já existe há muito tempo, mas ela começou a ser estudada efetivamente aí para resolver problemas nas organizações por volta de 1932. Então, lá nas organizações, a gente tinha o dono do capital, né, que ele era o grande gestor, os donos do capital, os proprietários, eles geriam suas organizações, mas em determinado momento eles preferiram colocar terceiros aí para administrar esses recursos e fazer a gestão das organizações. Foi aí que a gente começou, dentro das organizações, ter uma interação um pouco negativa nesse relacionamento do dono do capital com o administrador do recurso, com o terceiro. Começou a ocorrer divergência de interesses entre os proprietários e os administradores, um desequilíbrio de informação, poder e autoridade, e esse desequilíbrio ele gerou um potencial conflito de interesse entre esses dois atores dentro desse processo. Ambos tentavam maximizar seus próprios benefícios, né? Cada um querendo ganhar um pouquinho mais. E aí, para aumentar o desempenho organizacional, reduzir os conflitos, alinhar as ações e aumentar a segurança para os proprietários, foram desenvolvidos os diversos estudos aí relacionados à governança, ainda no setor privado, né, que chegaram para a gente aí no setor público, onde a gente representa essa questão aí dentro das orientações das boas práticas do TCU, com esses ciclos de governança e gestão que já foram apresentados. Então, lá na governança, a governança avalia, direciona e monitora para enviar os mecanismos de liderança, estratégia e controle para a gestão, para que a gestão possa planejar, executar, controlar e agir, e retornar com informações qualificadas para a governança para um novo processo de tomada de decisão por meio do accountability. Bom, na aula de hoje a gente vai falar especificamente sobre os níveis de análise. Então a gente já apresentou aqui os mecanismos de governança, liderança, estratégia e controle. Ele se divide em componentes, cada componente vai ter a sua prática e cada prática vai ter o seu item de controle, os seus itens de controle para cada prática, para verificar a adoção dessa prática e em que medida ela está sendo adotada. E esses itens de controle, eles nem estão no referencial básico do TCU, eles vão estar dentro dos questionários de avaliação de governança que são aplicados aí nas diversas organizações para avaliar o nível de governança. Então, os mecanismos, liderança, estratégia e controle, e aí a gente desce um nível para os componentes. Então, o mecanismo liderança tem 4 componentes, L1, L2, L3, L4. O mecanismo estratégia tem 3 componentes e o mecanismo controle 3 componentes. A gente também pode visualizar essa questão dos componentes aí já desmembrados, intitulados aí, ou então componentes de L1 a L4, de E1 a E3 e de C1 a C3, respectivamente, dentro dos mecanismos de liderança, estratégia e controle. Então, vamos aí ao
componente L1, pessoas e competências. Então, quais são as práticas que estão dentro desse componente do mecanismo liderança, que é o componente L1, pessoas e competências? Qual a primeira prática? L1.1, estabelecer e dar transparência ao processo de seleção dos membros de conselho de administração ou equivalente da alta administração. Então, na alta administração do Corpo de Bombeiro, a gente tem os coronéis fechados, e esses coronéis, para chegarem lá, eles passaram pelos diversos cursos de formação, de especialização da corporação. Então, eles têm um nível de conhecimento e já existe uma seleção natural para eles estarem lá. Tem a ficha de avaliação de oficiais, tem a comissão de promoção de oficiais. Então, para eles chegarem a ocupar essas posições, eles já passaram por uma série de seleções e critérios para ocupar esses cargos. Então, eles têm o nível desejado aí de habilidades e capacidades. Assegurar a adequada capacitação dos membros da alta administração. Então, além desses cursos de formação, de especialização, dessas avaliações, de ficha de avaliação, da comissão de promoção de oficiais, a gente também procura, por exemplo, dentro do comitê de governança, dentro do comitê de gestão de riscos, está sempre alinhando as informações, né? Atualmente, todos os cursos já abordam esses temas de gestão, governança, então as novas gerações já vêm aí com essa capacitação dentro dos seus cursos de formação e especialização, mas a gente ainda tem alguns oficiais que não passaram por esse tipo de capacitação, mas a gente continua alinhando isso nas reuniões, apresentando os conceitos, as metodologias e fazendo nossas reuniões e traduzindo esses novos conceitos para que eles tenham condição de tomar a decisão da melhor forma e atuar realmente dentro do seu nível de responsabilidade nesses processos. Prática L1.3, estabelecer um sistema de avaliação de desempenho de membros da alta administração. Então, além dessas fichas de avaliação de oficial, a gente tem a questão da projetização da estratégia. Então, cada setor tem os seus projetos, a gente avalia o andamento desse projeto, a gente tem como saber qual setor está com seus projetos em dia, né? Tem a questão dos indicadores estratégicos, eles têm uma relação com o setor, então tem como a gente saber qual setor que está conseguindo efetivamente desenvolver as suas funções. A gente ainda quer avançar um pouco mais aí na delimitação dos indicadores estratégicos desse plano 17-24. A gente tinha essa questão muito bem trabalhada ali em 2015, que a gente tinha o caderno de indicadores, e a gente quer chegar também nesse nível de especificação de indicador para cada iniciativa estratégica agora nesse novo ciclo, mas a gente resolveu projetizar a estratégica, que foi uma forma de evitar que o indicador ficasse ali, tivesse o problema, ficasse negativo ou um baixo rendimento, porque a gente consegue acompanhar o projeto e dirimir o entrave ainda antes dele ter um impacto negativo no resultado daquele projeto ou daquela iniciativa. Prática L1.4. Garantir o conjunto de benefícios, caso exista, de membros de conselho de administração ou equivalente e da alta administração, seja transparente e adequado para atrair bons profissionais e estimulá-los a se manterem focados nos resultados organizacionais. A gente observa, a gente tem esse tipo de benefício, né, as gratificações, e a gente percebe o empenho e o comprometimento aí da alta administração, até porque, claro, né, que ninguém quer perder a sua gratificação, perder aquela posição que está gratificada, então a gente percebe realmente o empenho desses oficiais, o sangue a mais que é dado para dirimir aí resolver os problemas da corporação e atuar nesse nível de gestão. Então a gente retorna aqui para os componentes, e lá no componente L2 a gente vai avançar para as práticas aí do componente L2, que é princípios e comportamentos. Então, prática L2.1. Adotar código de ética e conduta que defina padrões de comportamento dos membros do conselho de administração ou equivalente e da alta administração. Então, na verdade, a gente já tem isso há bastante tempo. Por sermos militares, a gente tem o nosso estatuto, onde a gente está falando ali dos valores, da ética bombeiro militar. Então, não só a alta administração, como todos os militares do CBMDF já tem aí na sua cultura organizacional, no seu estatuto,
a implementação dessas práticas, né, de valores, de ética, de civismo. Prática L2.2, estabelecer mecanismos de controle para evitar que preconceitos, vieses e conflitos de interesse influenciem as decisões e as ações de membros de conselho administrativo ou equivalente e da alta administração. Bom, existe uma dificuldade maior que isso ocorra, né? E a gente sempre combateu isso, né, através dos nossos regulamentos disciplinares, e agora, com a questão do conselho de governança, as decisões, elas têm uma transparência muito grande, elas são consignadas em atas, essas atas são publicadas em boletim geral, então todos têm acesso, todos os envolvidos, todos os interessados têm acesso, né, a essas decisões, então fica difícil de ocorrer essa questão do viés, do conflito de interesse, até porque a decisão ela é compartilhada, então o presidente do comitê de governança tem o seu voto de Minerva em caso de empate, porém é um voto ali de maioria simples do comitê de governança e depois ocorre a transparência disso, então não há muito como ter esse conflito de interesse e esse direcionamento. Estabelecer mecanismos para garantir que a alta administração atue de acordo com padrões de comportamento baseado nos valores e princípios constitucionais, legais e organizacionais e no código de ética e conduta adotado. Bom, já citei aqui a questão do nosso estatuto, né, que traz a ética, bombeiro militar, traz os valores, mas não tinha falado anteriormente aqui, até falei em outras aulas, da questão do código de ética, que a gente está efetivamente, mesmo já tendo esse estatuto, está em processo final aí de estabelecimento do código de ética bombeiro militar, esse processo está em andamento. Então, além do estatuto, a gente vai ter realmente um código de ética e a gente tem mecanismos para garantir que isso seja seguido, né, essas práticas, essas boas práticas sejam seguidas, até porque a gente tem os nossos regulamentos disciplinares e a questão de imputar responsabilidade e de verificação aí de desvios dessas condutas é bastante efetivo no meio militar. Então, voltando aos componentes, a gente vai descer para o componente L3, liderança organizacional. Práticas do L3. L3.1, avaliar, direcionar e monitorar a gestão da organização, especialmente quanto ao alcance de metas organizacionais. Então, isso hoje é feito por meio principalmente do acompanhamento do andamento dos projetos estratégicos que são estabelecidos para cada iniciativa estratégica. A gente tem os projetos, então a gente acompanha o andamento desses projetos, o reporte do gerente no projeto e tenta dirimir ali qualquer entrave, sanar ali qualquer problema que esteja acontecendo no andamento daquele projeto. Então a gente monitora o andamento da gestão em cima do andamento dos projetos e também acompanha os nossos indicadores estratégicos. Responsabilizar-se pelo estabelecimento de políticas e diretrizes para a gestão da organização e pelo alcance de resultados previstos. Bom, a gente tinha um elemento anteriormente, que era o acordo de resultado em governos anteriores. No governo atual, a gente tem a questão do plano estratégico do GDF, no qual estamos inseridos com alguns projetos do CBMDF lá dentro, então a gente tem as nossas metas lá com esse alinhamento superior ao governo do GDF e internamente as nossas metas estabelecidas estão dentro dos nossos projetos e nossos indicadores, que é a conclusão desses projetos e o alcance das metas estabelecidas para cada indicador estratégico. L3.3, assegurar por meio da política de delegação e reserva de poderes a capacidade das instâncias internas de governança de avaliar, direcionar e monitorar a organização. Então, a nossa estrutura organizacional, a gente já tem essa estratificação aí, essa estratificação funcional, a gente já desce aí dentro dessa estrutura, tendo essa delegação, essa reserva, essa divisão, né, de poder dentro dessas instâncias, e a gente também estabeleceu dentro da governança especificamente, a gente ainda não publicou, mas a gente está desenvolvendo ali em cima daquele modelo das 3 linhas de defesa, tá? As estruturas de governança, gestão de riscos, primeira, segunda e terceira linha de defesa. A gente já tem isso desenhado, essa questão dos atores atuando dentro da governança, da gestão de riscos, né, o alto comando que hoje
está representado aí pelo nosso comitê de governança. Tá? Então a gente já tem essa divisão, esse fluxo de informações, a gente já sabe como isso acontece. Tá? Então responsabilizar-se pela gestão de riscos e controle interno. A gente tem esse comprometimento aí do patrocinador, do nosso comandante, por meio da publicação do Comitê de Gestão de Riscos, tá? E o controle interno da corporação por meio da controladoria, com a atuação da própria auditoria dentro desse processo, avaliando de forma externa, auditoria interna, mas externa a esse processo de governança. Aí eles estão sempre tocando informações, contribuindo com informações, captando informações, nós passando informações para eles. Então a gente tem essa questão do risco aí bem trabalhada, e claro que em fase inicial, mas já foi implementado no DEALF, já foi estabelecido o subcomitê do DEALF, e a gente tem um comitê interno de governança do CBMDF e gestão de riscos. Prática L 3.5. Avaliar os resultados das atividades de controle e dos trabalhos de auditoria, se necessário, determinar que sejam adotadas providências. Então, esses resultados das atividades de controle, eles são realmente avaliados, tá? A gente teve a oportunidade aí de ter contato com a questão dos achados de auditoria e das recomendações que são feitas, tanto pelos órgãos de controle externo, isso chega via auditoria para a gente, né? Propondo ações para melhoria, e agora principalmente com a questão da gestão de riscos, no plano de ação de gestão de riscos, a gente tem a questão da proposição de ações para dirimir esses riscos. Então essas atividades de controle, elas são necessárias e elas estão sendo adotadas e as providências estão sendo tomadas. Então vamos para o componente L4, sistemas de governança. Prática, L4.1, estabelecer as instâncias internas de governança da organização. Bom, como eu comentei aqui anteriormente, a gente está adotando, está em fase aí de estudos do modelo de 3 linhas de defesa, tá? Então a gente tem um comitê de governança, a gente tem um comitê de gestão de riscos, temos as 3 linhas de defesa. Primeira linha de defesa com o proprietário dos riscos, segunda linha de defesa com os subcomitês de governança e com um núcleo, tá? de gestão de riscos. E nessa segunda linha de defesa aí, a gente já tem a implementação do subcomitê de gestão de riscos do DEALF e as questões também dos entes internos, dos entes externos de controle aí distribuídos externamente para estar fiscalizando essas implantações. A gente já tem essas estruturas desenhadas e a gente vai publicar isso em breve. Prática L4.2. Garantir o balanceamento de poder e a segregação de funções críticas. Então essas funções dentro desses atores aí no processo de governança, no processo de gestão de riscos, elas estão bem definidas, tá? Dentro da própria portaria de instauração do Comitê de Governança, do Comitê de Gestão de Riscos, na política de gestão de riscos, né? A gente também tem isso muito bem definido agora recentemente, em abril a gente publicou o nosso novo regimento interno, e aí a gente traz também essa segregação de funções, essas atribuições, tudo muito bem delimitado. L4.3, estabelecer o sistema de governança da organização e divulgá-lo para as partes interessadas. Bom, o nosso comitê de governança ele foi implementado no ano passado, e a cada reunião que é realizada, os membros são convocados, os convidados também são convocados por meio de boletim geral, então existe uma publicidade disso. Essas reuniões, as decisões são consignadas em ata, as atas são publicadas em boletim geral, então todos têm acesso a essa informação, todas as partes interessadas, tá? Então isso aí realmente ocorre, essa prática a gente está adotando já. Bom, agora a gente vai para o mecanismo estratégia, componente E1, relacionamento com as partes interessadas. Estabelecer e divulgar canais de comunicação com as diferentes partes interessadas e assegurar sua efetividade
consideradas as características e possibilidades de acesso a cada público-alvo. Então, já comentei aqui da questão da publicidade das decisões da governança, mas a gente também tem formas formais e informais de divulgar, de promover transparência e vários canais de comunicação, sejam informais como Facebook, Instagram, o nosso próprio site, como formais, como os nossos relatórios de gestão, né, que é enviado para o TCU e tal. Então a gente tem diversos canais para estar promovendo esse tipo de comunicação com todas as partes interessadas, seja o público, o cidadão, sejam os órgãos de controle, tá? Então a gente tem esses canais de comunicação, sim. Prática é 1.2, promover a participação social com o envolvimento dos usuários, da sociedade e das demais partes interessadas na governança da organização. Bom, a gente consegue esse feedback da população por meio da nossa ouvidoria, porque lá, além das reclamações, das queixas, são feitas sugestões, são feitos elogios, tá? Então, a gente tem como receber essa informação de volta, até mesmo por canais informais, como o próprio Facebook, Instagram, a gente recebe ali comentários e esses, de alguma forma, algumas ações são implementadas em função dessas informações aí extraídas desses diversos canais. Prática é 1.3, estabelecer relação objetiva e profissional com a mídia, com outras organizações e com auditores. Bom, falando especificamente aqui da mídia, lá na comunicação social, inclusive, né, existe uma transparência ativa, bastante interessante com relação às nossas ocorrências, o Serviço de Informação Pública, o SOIMP, que tem um canal direto via WhatsApp com a imprensa. Então, antes que a imprensa demande da gente informações, eles já preparam informações, principalmente sobre as nossas ocorrências operacionais, né, que elas são foco aí da mídia. Então, teve uma ocorrência ali de vulto, essa equipe do SOIMP vai até o local, tira a foto, prepara um texto, já coloca no WhatsApp, que tá ali o WhatsApp da imprensa, tá? Já também coloca no Facebook, no Instagram. Então, tanto a população quanto a imprensa, as diversas partes interessadas, tem aquela informação, a transparência ativa, né, que é promovida por nós, para o público e para a imprensa, diretamente por meio desses canais, tá? Antes mesmo de que seja solicitada a informação. Prática é 1.4, assegurar que decisões, estratégias, políticas, programas, planos, ações, serviços e produtos de responsabilidade da organização atendam ao maior número possível de partes interessadas, de modo balanceado, sem permitir a predominância dos interesses de pessoas ou grupos. Então, nesse quesito, no 1.4, vale informar, né, que a gente está inserido aí no plano estratégico do GDF, nós temos ações lá dentro, então a gente segue algumas batalhas que estão dentro do plano estratégico do GDF, que já vem de políticas públicas aí, que a gente está implementando a nível CBMDF, dentro do nosso escopo de responsabilidade. A gente seleciona os projetos que impulsionam essas políticas públicas, que impulsionam o plano estratégico do GDF, para também estar de forma sinérgica implementando ações, implementando projetos que possam estar contribuindo para o avançar tanto da estratégia do GDF, que representa o interesse público, né? Então a gente cada vez mais fica impossibilitado de ter algum tipo de viés, de alguma predominância de algum interesse, seja institucional, porque a gente já traz um alinhamento com políticas públicas, com estratégia de governo, e aí a gente acaba seguindo esse alinhamento e fica cada vez mais distante de qualquer possibilidade de um direcionamento, de um viés, de um interesse pessoal. Vamos para o componente E2, estratégia organizacional. E2.1. Então eu sempre falo lá nas minhas aulas de planejamento estratégico, né, dessa prática E2.1, que o TCU indica para a gente estabelecer um modelo de gestão estratégica que considere aspectos como transparência e envolvimento das partes interessadas. Então esse nosso
plano atual, plano estratégico atual, 2017-2024, a gente bateu muito nessa questão dessa prática. A gente fez um seminário lá em 2016, um seminário de gestão estratégica para construir esse plano atual, onde foram chamados os diversos setores da corporação. Então ele já traz características, demandas, ideias dos diversos setores da corporação. A gente trouxe isso para a gente trazer justamente a questão do envolvimento, para eles se sentirem parte desse processo, para que no momento da execução da estratégia, por meio dos projetos estratégicos, eles se sintam contemplados e motivados a executar esses projetos, porque eles também pensaram nessas iniciativas que geraram esses projetos. Prática é 2.2, estabelecer a estratégia da organização. Então a gente tem isso bastante consolidado em nosso plano, a gente tem a nossa missão, nossa visão, nosso mapa estratégico, nossas iniciativas, nossos objetivos, temos os temas estratégicos, inclusive um tema específico para governança e gestão, que é o tema da nossa matéria aqui, tá? Então a gente traz todos esses elementos bem descritos no nosso plano estratégico. Prática é 2.3, monitorar e avaliar a execução da estratégia, os principais indicadores e o desempenho da organização. A gente tem os indicadores estratégicos, eles são acompanhados. A gente quer estabelecer mais indicadores estratégicos por meio de um caderno de indicadores, assim como a gente tinha em 2015. E hoje, o grande avanço aí nessa avaliação da execução da estratégia é a questão da projetização da estratégia. Então a gente estabelece projetos para que essas iniciativas estratégicas sejam efetivamente implantadas, e aí a gente acompanha passo a passo esses projetos. A gente está inclusive agora em julho de 2020 publicando os termos de abertura de projeto para esse ciclo, tá? E aí o acompanhamento da execução desses projetos que estão sendo abertos para esse novo ciclo, e a gente faz o acompanhamento efetivo, inclusive dando suporte até para dirimir alguns entraves e fazer com que aquele projeto realmente aconteça, e não apenas fique aferindo o indicador e vendo que deu certo, deu errado, aconteceu ou não aconteceu. Então a gente atua no sentido de cada atividade, cada etapazinha lá da EAP, tá? Para que a gente consiga cada entrega passo a passo para a gente conseguir concluir o projeto. Então a gente dá esse suporte durante toda a execução do projeto. Então vamos para o componente E3, alinhamento transorganizacional. Bom, é 3.1, estabelecer mecanismos de atuação conjunta com vistas à formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas transversais e descentralizadas. Eu comentei aqui que a gente está inserido no plano estratégico aí do GDF, com alguns projetos estratégicos, mas aproveitando a questão do monitoramento e da implementação, eu gostaria de colaborar aqui com os senhores falando do nosso gestão DF. Então, o GDF ele tem um sistema para acompanhar a execução desses projetos, até porque as diversas organizações aí dentro do GDF, elas estão contribuindo com a execução dos seus respectivos projetos. Então a gente faz os reportes dentro dessa ferramenta gestão DF, e ali eles têm o acompanhamento geral, transorganizacional, entre todas as organizações, tá? Do andamento de cada um desses projetos. Então mensalmente a gente faz os reportes lá, e sempre que tem uma reavaliação desse plano estratégico, a gente diz quais são os projetos que a gente está fazendo que tem alinhamento com os projetos do governo, tá? Então a gente tem esse alinhamento, e essa implementação é realmente acompanhada, monitorada, e esse processo é muito bem estabelecido, tá? Já vem de outros governos, inclusive. Componente C1, gestão de riscos em controle interno. Então, eu participei bastante desse processo, tá, pessoal? Então, estabelecer sistema de gestão de riscos e controle interno. Então, explicando aqui para os senhores, ano passado, 2019, foi estabelecido o nosso Comitê de Gestão de Riscos do CBMDF, e esse ano a gente conseguiu publicar também o Subcomitê de Gestão de Riscos do DEALF, visto que o primeiro setor onde foi implantada a gestão de riscos foi o DEALF, né, por causa de uma determinação legal
todos os órgãos que utilizam o fundo constitucional teriam que fazer suas compras baseadas na gestão de riscos. Então, o primeiro setor foi o nosso setor logístico financeiro. Tá? E esse processo de implementação da gestão de riscos, ele teve todo o apoio, todo o patrocínio do nosso comando, do nosso patrocinador, comandante geral, com a publicação da política de gestão de riscos, do comitê de gestão de riscos e do próprio plano de trabalho para a implementação da gestão de riscos inicial lá no DEALF. Nesse momento, em 2020, a gente está acompanhando a execução do plano de ação de gestão de riscos no DEALF, que implementa as ações de controle para os riscos identificados. Prática C1.2. Monitorar e avaliar o sistema de gestão de riscos e controle interno, a fim de assegurar que seja eficaz e contribua para a melhoria do desempenho organizacional. Bom, esse monitoramento e avaliação, a gente também usa um sistema externo. É claro que a gente está aprendendo, tá? A gente está no primeiro momento ali de contato com esse sistema, que é o SciWeb, é um sistema da CGDF. Então, a CGDF ela fez essa consultoria para a implementação da gestão de riscos no ano passado. Então, os riscos identificados e os controles necessários a serem implementados, dizendo quem são os responsáveis, até quando vai ser implementado aquele controle, estão cadastrados no sistema da CGDF, e os nossos proprietários dos riscos, lá no DEALF, eles fazem um reporte do andamento de cada ação de controle dessa dentro do sistema SciWeb. Então também existe um sistema externo para monitoramento dos riscos, e a gente entende que ele seja eficaz, só que estamos aí aprendendo a utilizá-lo, e aí quando a gente expandir para o novo setor, a gestão de risco, depois dessa primeira avaliação inicial, a gente já vai trazer esse processo, né, testado, melhorado, e a questão da utilização da ferramenta externa aí do SciWeb já mais consolidada, para a gente poder tirar mais proveito disso do que a gente tira hoje. Tá? Hoje a gente está no estado inicial aí, fazendo os reportes, aprendendo como é que extrai relatório disso, dentro do nosso nível de acesso ao sistema. Componente C2, auditoria interna. Então vamos ver as práticas aqui. Estabelecer a função de auditoria interna. Então essa função está consolidada dentro da nossa estrutura organizacional, ela é efetiva, ela realmente existe. A gente, inclusive, a gente acabou de comentar aqui da gestão de riscos, a gente usou lá na fase de estabelecimento de escopo, contexto e critério, que é a primeira fase aí do processo de implantação da gestão de riscos. A gente usou a questão dos achados de auditoria, então eles não estão só na posição ali de verificar se a gente realmente está implantando, né? Eles colaboraram, né? Eles estão também nesse momento de colaboração, de auxílio, para que os processos realmente sejam implementados. Então, a questão dos achados de auditoria facilitou bastante o estabelecimento do escopo, contexto e critério, porque dos achados de auditoria a gente vê os problemas que já aconteceram, e dali a gente pode identificar riscos que podem até acontecer de novo, acontecer de uma forma diferente, né? Porque ali a gente tem possíveis eventos incertos que podem impactar nos objetivos organizacionais, né? Então a gente, olhando para o passado ali, coisas que já aconteceram, a gente pode ter ideias de coisas que ainda estão por vir, que não foram identificadas, e começar a trabalhar em ações de controle para mitigar esses riscos. Prática C 2.2, prover condições para que a auditoria interna seja independente e proficiente. Então, durante a implementação da gestão de riscos, a gente teve até aquele momento de a auditoria tem que estar com a gente aqui, fazendo a implementação da gestão de riscos, mas a gente acabou percebendo que não, né? Que a auditoria ela tem que estar, ela até auxilia, mas ela não pode estar dentro, porque ela não vai poder se auto-auditar depois, né? Então ela tem que estar realmente na terceira linha de defesa lá, auditoria, e a gente está internamente no comitê de gestão de riscos, trabalhando essas questões com o apoio deles, mas eles não podem estar dentro do comitê de gestão de riscos, justamente para ter essa independência e proficiência e poder estar auditando o que está sendo feito dentro desses processos de controle. Prática C2.3, assegurar que a auditoria interna
adicione valor à organização. Bom, eu tive essa experiência na gestão de riscos e percebi que essa questão dos achados de auditoria já vem com a indicação das boas práticas, do que fazer, da ação de controle, né? Uma prática que está muito alinhada aí à metodologia de gestão de riscos, tanto para a gente identificar novos riscos, como o próprio aconselhamento do que fazer, né? Da ação a ser implementada para aquele achado, seja uma indicação, uma sugestão do órgão de controle ou da própria auditoria. Então está trazendo melhoria para os processos. Então os problemas são identificados, mas eles, juntamente com os problemas, vem a indicação do que ser feito, qual ação deve ser feita para mitigar aquele risco ou aquele problema, caso o risco já tenha se efetivado. Então, nosso último componente, C3, Accountability e Transparência. C3.1, dar transparência da organização às partes interessadas, admitindo-se o sigilo como exceção nos termos da lei. Então, como eu já disse aqui logo no início, as decisões do comitê de governança são publicadas, as atas são publicadas, né? Então, assim, não existe essa questão mais de segurar a informação, essa informação aqui é só para o comitê de governança, essa informação é só do comitê de riscos, né? Claro que dentro das exceções da lei ainda temos algumas, mas hoje as decisões estão muito mais claras, muito mais transparentes, e isso realmente atinge a todas as partes interessadas, interna e externamente. Prática 3.2, prestar contas da implementação e dos resultados dos sistemas de governança e de gestão de acordo com a legislação vigente, com o princípio do accountability, aí, da prestação de contas. Então, todo ano a gente faz o nosso relatório de gestão, né, um meio de formal aí de estar prestando contas para o TCU. Também temos o relatório de atividades, tá? Então, a gente tem esses dispositivos formais e, como eu já disse anteriormente, dispositivos informais, como o nosso próprio site, o Instagram, o Facebook, mostrando as nossas ocorrências, o atendimento à população, novas unidades do CBMDF que estão sendo entregues. Então a gente está sempre mostrando aí, seja até mesmo nas obras, né, as placas informando que aqui teremos uma nova unidade do CBMDF. Então a população atingida e beneficiada por aquela ação, ela recebe a informação de que aquilo está sendo feito em troca do dinheiro que está sendo pago pelos impostos pela população. C3.3, avaliar a imagem da organização e a satisfação das partes interessadas com seus serviços e produtos. Então, na aula 1, a gente mostrou aí no final da aula 1 a questão do índice de confiança social, né? Que o Corpo de Bombeiros está lá em primeiro lugar e se mantém nesse primeiro lugar há muito tempo. Então, a gente consegue, é só um exemplo, né, da forma de avaliação, né, da imagem, mas é um bom exemplo, né? Então a gente está sempre lá como primeiro no índice de confiança social. Então isso diz pra gente que a gente pelo menos está transparecendo uma imagem de que realmente está entregando o serviço que a população desejaria que fosse entregue. Claro que a gente tem que estar sempre procurando novas formas de avaliar a nossa imagem junto à população, porque a gente tem que entregar valor para eles, né? São eles que pagam os impostos e é a eles que a gente tem que devolver serviços de qualidade, que é sobre isso que trata a governança, tá? Então esse é o nosso último componente, última prática, C3.4, garantir que sejam apurados de ofício indícios de irregularidade, promovendo responsabilização em caso de comprovação. A gente tem isso muito claro aí nos nossos regulamentos disciplinares e nas nossas apurações junto à controladoria. Então a gente faz isso, sempre fez, como militares, isso é uma prática bem constante. Eu gostaria, pessoal, de agradecer. Eu sou o Tenente Coronel Luiz Cláudio da Fonseca Franco, chefe da Seção de Gestão Estratégica e Projetos do MG. Muito obrigado.